Glória a Deus, aleluia. Segundo Samuel, capítulo 9, aleluia. A partir do primeiro versículo, diz na palavra do Senhor: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhares pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Santo Deus, Pai amado, Deus de poder e graça, Senhor, aqui foi da tua palavra. Deus, eu te peço nesse momento, Senhor, que o teu Santo Espírito se apodere de mim, Senhor. Toma todo o meu ser, Senhor. Deus, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, aleluia, para falar para a tua igreja, Senhor. Que venha de ti as palavras para a tua igreja que aqui está, para ouvir a tua voz, Senhor. Deus, fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, santo é o Senhor. Glórias a Deus, amados e amadas. Aqui foi lida a palavra de Deus de um momento de Davi, onde ele se lembrou que ele tinha uma dívida que precisaria ser paga. Houve um momento na vida de Davi que ele estava sendo perseguido por Saul, porque Saul tinha inveja de Davi e Saul queria tirar a vida de Davi. Mas Saul tinha um filho que se chamava Jonatas. E esse filho de Saul, chamado Jonatas, tinha uma grande amizade com Davi. E quando Jonatas ficou sabendo dos planos de seu pai para tirar a vida de Davi, Jonatas decidiu então ajudar a Davi a fugir de Saul. Louvado seja Deus. E ele até correu risco por fazer isso, porque se Saul soubesse dessa aliança de Jonatas com Davi, se Saul viesse a saber que através de Jonatas, Davi havia escapado de suas mãos, ele poderia até mesmo tirar a vida de seu próprio filho, porque ele era uma pessoa de coração muito mau. Aleluia. Na sua ira ele podia até ter esse tipo de atitude. Então ele até se arriscou pelo seu amigo Davi. Mas naquele momento eles fizeram um pacto de amizade, onde Davi prometeu a Jonatas que ele teria misericórdia da descendência de Jonatas. Louvado seja Deus, glórias a Deus. E nesse momento então Deus trouxe à memória de Davi essa promessa que ele havia feito ao seu amigo Jonatas.
E ele então perguntou se ainda havia ficado alguém na casa de Saul. Aleluia, glórias a Deus. Porque quase todos da família de Saul haviam sido mortos. E havia ainda um sobrevivente. E o nome desse sobrevivente era Mefibosete. Glórias a Deus. Aleluia, santo é o Senhor. A história de Mefibosete, ela mudou totalmente. Ele era uma pessoa saudável, ele era uma criança saudável. Mas houve um momento em que o exército de Davi estava vindo contra a casa de Saul. Houve uma guerra. Não era vontade de Davi que aquilo acontecesse, mas os seus homens entenderam que era vontade de Davi combater contra a casa de Saul. E eles foram, e correu a notícia, aleluia, de que vinham ali os homens de Davi. Então houve um alvoroço. Começaram então a fugir da casa, aleluia, de Saul, começaram a fugir. E havia uma pessoa que era a cuidadora de Mefibosete, ele ainda era uma criança. E aquela cuidadora de Mefibosete correu com aquela criança em seu colo, mas ela tropeçou, e quando ela tropeçou, a criança caiu, aleluia, e quando a criança caiu, ela quebrou a perna, e naquela época não havia a medicina que existe hoje, né? Que você quebra uma perna, mas existe gesso, existe condição de recuperar. Naquela época isso não havia. Então aquela criança acabou crescendo com aquele defeito, e se tornou deficiente, e se tornou coxo. Louvado seja Deus, santo é o Senhor, aleluia. E a vida daquele jovem Mefibosete, a partir dali, foi totalmente transformada. Ele foi parar em um local chamado Lodebar. Esse local era um local de miséria. Esse local era um local de abandono. Esse local era um local onde não havia motivos para sorrir. E ele foi colocado naquele lugar e estava ainda por cima na casa de outra pessoa, morando de favor na casa de uma outra pessoa. Ou seja, ele era dependente de outras pessoas, ele não tinha recursos, ele vivia uma vida difícil. Eu fico imaginando então esse rapaz que veio de uma linhagem real, né? O seu avô, Saul, era rei. Ele vinha de uma linhagem real. Ele podia ter crescido dentro de um palácio, mas a vida dele mudou totalmente. Louvado seja o nome do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça daquele jovem enquanto ele ia crescendo. De repente ele pode ter pensado: o meu avô Saul, ele era rei, mas a minha vida se transformou completamente. Hoje eu poderia ser um príncipe, eu poderia vir a ser até mesmo um rei de Israel, mas eu aqui estou esquecido, abandonado nesse lugar de tristeza, nesse lugar de miséria, nesse lugar de esquecimento. Eu creio que se alguém chegasse até ele e falasse para ele: Mefibosete, não fica assim. Olha, pensa que você é uma pessoa que é de uma linhagem real. Olha, você nasceu em um palácio. Aleluia. Ele poderia falar: mas de que isso me adianta agora? Porque eu estou aqui. De que isso me adianta? De que me adianta dizer que eu sou neto de um rei? De que isso vai me adiantar nesse momento? Aleluia, glórias a Deus. E eu creio que ele foi crescendo nessa dificuldade, nessa vida difícil, naquele lugar, vivendo de favor. Aí um dia, ele viu chegar umas carruagens, ele viu chegar um pessoal diferente ali naquele lugar, e disseram para ele: olha, sabe quem está aí? São os homens de Davi. E ele então deve ter pensado: agora é o meu filho, porque o meu avô Saul era inimigo de Davi, tentou matar Davi, e eu estou aqui até meio que fugido para que ele não me encontrasse.
porque não sobrou mais ninguém da casa de Saul, não sobrou mais ninguém, eu sou o último sobrevivente. E agora Davi me achou, e ele não mandou vir aqui os seus homens, porque ele agora vai acabar com a minha vida. Assim como todos da casa de Saul morreram, agora vai ser a minha vez. Ele deve ter entrado então em desespero. Aqueles homens chegaram para Mefibosete e falaram: Mefibosete, o rei Davi quer que você vá até ele. E ele deve ter ido então pensando: assim que eu chegar na presença dele, ele vai decretar a minha morte. Mas quando ele chegou diante de Davi, Davi olhou para ele e disse: você é Mefibosete. E ele então temendo, nervoso, preocupado: eis aqui teu servo. Mas Davi falou para ele: olha, não tenha medo, não temas, porque eu te chamei aqui porque eu quero usar de bondade contigo, eu quero usar de beneficência contigo. Louvado seja Deus. Sabe o que eu vou fazer, Mefibosete? Aleluia. Por amor de Jonatas, pela amizade que eu tinha com Jonatas, eu vou restituir todas as terras de Saul. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E não é só isso não. Além de te devolver todas as terras que eram do teu avô Saul, aleluia, você vai ser tratado, aleluia, da mesma forma como a minha família é tratada aqui no palácio. Você vai comer, aleluia, na minha mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele então se assustou com aquilo. Ele falou: mas como que o Senhor, rei de Israel, como que o Senhor, que tem aqui todo esse poder dentro desse palácio, está olhando para um cão morto como eu, que não sou nada? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Mas ele era neto do rei. Ele estava debaixo de uma promessa. Aleluia, aleluia. Você sabia que através de Jesus Cristo, aleluia, você também se tornou filho de Deus. Quando Jesus veio para essa terra, aleluia, ele determinou que todo aquele que nele crê, aleluia, glória ao nome do Senhor, poderá ser também filho de Deus, assim como ele era filho de Deus. Oh, glórias a Deus. E se você é filho de Deus, você é herdeiro. Aleluia. Assim como Mefibosete se tornou herdeiro naquele momento, você é herdeiro. E se você está pensando assim como Mefibosete pensou um dia, que adianta eu ser herdeiro, aleluia, se eu estou passando nessa situação, que adianta dizer que eu sou filho de Deus, se eu estou sofrendo, que adianta dizer, aleluia, que Deus tem maravilhas na minha vida se eu não vejo isso acontecer? Olha, aleluia, no tempo determinado vai acontecer, assim como aconteceu na vida de Mefibosete, no tempo determinado vai acontecer. Oh, glórias a Deus, Santo Deus, aleluia, porque Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para os seus filhos. Glórias a Deus. E pensa além disso, pensa além das coisas que você pode receber nesta terra, pensa nas coisas que você vai receber no céu. Aleluia. Pensa nas coisas que você vai receber quando você estiver do lado do teu Criador. Aleluia, aleluia. Quando Jesus te receber e disser: vinde benditos do meu Pai, louvado seja Deus, e você vai aí morar durante toda a eternidade no reino de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Mas Davi deu uma ordem para Ziba. Disse para Ziba que a partir daquele momento Ziba seria então servo de Mefibosete. E não só ele, toda a sua casa, todos os seus filhos, aqueles que eram servos de Ziba, todos os servos de Ziba estariam agora à disposição de Mefibosete. Louvado seja Deus. Diz aqui na palavra de Deus que Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então, Ziba e essas 35 pessoas, filhos e servos, agora estariam à disposição de Mefibosete. Glórias a Deus.
Então agora Ziba foi aquela pessoa que disse para Davi que havia ainda uma pessoa que era da linhagem de Saul, da casa de Saul. Ziba foi aquela pessoa que disse para Davi que ainda havia alguém que Davi poderia usar de beneficência para com ele. Louvado seja Deus. Mas eu creio que Ziba não pensou, não imaginou que essa pessoa, aleluia, viria a herdar tudo. Acho que não imaginou que a partir da chegada daquela pessoa, ele passaria a ser servo daquele homem coxo, daquele homem que estava lá em Lodebar, lá esquecido. Ziba não imaginou que aquela pessoa que estava naquela terra de miséria ia ter essa transformação completa na vida dele, aleluia, o cumprimento de uma promessa na vida dele, mas que além de tudo isso, seria ele, Ziba, servo de Mefibosete. Ele não imaginou que isso fosse acontecer, mas o rei deu uma ordem. A ordem do rei, ela não pode ser descumprida. A ordem do rei precisa ser obedecida. Louvado seja Deus. Então, ele teve que fazer aquilo que o rei ordenou que ele fizesse. Ele passou a servir a Mefibosete. Santo é o nome do Senhor. Sabe o que eu quero trazer para a nossa meditação nesta noite? Olha, Deus tem promessas para você. Isso é uma certeza. Isso é uma certeza. Glórias a Deus. Essas promessas elas vão acontecer. Quando? No tempo determinado por Deus. Então persevera, aleluia, na presença de Deus. Não se desespere, não desanime, não perca a tua fé. Continua confiando, porque Deus tem promessas. E essas promessas vão se cumprir. Glórias a Deus. Mas o que eu quero te trazer para meditar é que nós temos que estar em constante vigilância. Glórias a Deus. Ainda quando você for cheio do cumprimento das promessas de Deus, ainda quando você olhar e falar, Senhor, obrigado, eu esperei, agora a tua promessa se cumpriu. Glórias a Deus. Continua vigilante, continua temendo a Deus, oh, glórias a Deus. Não se afasta da presença de Deus, porque você recebeu aquela bênção que você esperou há tanto tempo, aleluia. Não é que você tem que estar ainda mais firme na presença de Deus, mais fiel, aleluia, a Deus. Aí que você tem que estar ainda mais presente, as coisas de Deus na tua vida tem que estar ainda mais forte, mais presente. Louvado seja Deus. Sede sóbrios e vigilantes. Louvado seja Deus. A todo instante. A todo instante. Ziba começou a servir a Mefibosete. Mas isso não estava agradando a ele. Ele não estava feliz com essa situação de ser ele servo de Mefibosete. Louvado seja Deus. E houve uma época que Davi passou por um período de muita dificuldade. O seu filho, Absalão, estava tentando tomar o seu reino. Ele passou por um momento muito difícil na sua vida. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Mas ele foi enfrentar essa situação. Ele foi contra o seu próprio filho passar por esse problema, por essa situação. Glória seja ao nome do Senhor. Aleluia. E aqui também eu quero parar e fazer mais uma pausa. Davi, ele era uma pessoa muito usado ali nas mãos do Senhor. Ele era uma pessoa temente a Deus. Ele era uma pessoa que tinha o desejo de fazer aquilo que era agradável a Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele falhou com a sua casa. Ele falhou com a sua família. Louvado seja Deus. Ele passou por esse momento que Absalão tentou tomar o seu reino. Aleluia. Porque em determinado momento ele não estava presente ali, não estava passando para a sua família, aleluia, aquilo que ele tinha, o temor a Deus. Ele não estava passando para a sua família, aleluia, a ordem, aleluia, que Deus deu para todos aqueles que o servem.
de honrar o seu pai e a sua mãe. Ele não estava cuidando da sua família, passando as leis de Deus. Porque se ele estivesse fazendo isso, isso não teria acontecido. Absalão não teria essa ambição de querer tomar o reino dele. E não foi só Absalão, nós vemos também Adonias, aleluia, tentando tomar o reino de Salomão. Então nós vemos que Davi falhou nessa parte. Nós não podemos deixar de olhar para a nossa família, de cuidar dos nossos filhos com a palavra de Deus, de passar para ele o conhecimento da palavra de Deus. Porque se os nossos filhos estiverem vivendo de acordo com a vontade da palavra de Deus, aleluia, eles não vão ter atitudes que nos entristeçam e que entristeçam o Espírito Santo de Deus. Davi passou por isso. Mas depois daquele período, Davi estava retornando. E Ziba ficou sabendo que Davi estava retornando. E de certa forma, ele armou contra Mefibosete. Porque Mefibosete deveria se encontrar com Davi. Mas Ziba disse para ele: olha, você não precisa ir. Você não precisa ir, porque veio uma ordem para que você fique aqui mesmo. Você precisa ficar aí mesmo, não precisa se encontrar com Davi. E não aguardou o cavalo, né, para Mefibosete, falou para ele ficar ali, e ele acabou acreditando em Ziba. Mas isso tudo fazia parte de um plano de Ziba, para fazer com que o rei não tivesse mais aquela consideração com Mefibosete. E diz aqui na palavra de Deus, em 2 Samuel, capítulo 16, que quando Davi encontrou-se com Ziba, Davi perguntou: onde está o teu senhor Mefibosete? E Ziba disse para o rei: eis que ficou em Jerusalém, porque ele disse, isso Ziba dizendo para Davi, ele disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Ele disse: olha, ele estava todo feliz, porque agora vai tudo passar para ele, tudo aquilo que era de Saul vai passar para ele, e ele agora não precisa mais de você, viu, rei? Ele não quer mais saber de você, rei. Em outras palavras, foi o que ele disse para o rei Davi, né? Dizendo então para Davi que Mefibosete agora se encheu de orgulho, Mefibosete agora não tinha mais nenhuma vontade de agradar a Davi, por isso ele não foi encontrar-se com Davi. Armou uma situação contra Mefibosete. Louvado seja Deus. Aleluia. E Davi se irou com isso. Quando Ziba falou para ele essas palavras, ele ficou irado. Ele falou: nossa, mas isso é muita ingratidão. Eu fiz tantas coisas e agora ele está fazendo desse jeito. E Davi então disse para Ziba: olha, eis que é teu tudo o quanto eu havia dado para Mefibosete. O rei Davi passou então para Ziba tudo aquilo que ele disse que era de Mefibosete. Por isso que eu falo, nós precisamos estar o tempo inteiro em vigilância. Louvado seja Deus. Porque os dias são maus. Louvado seja Deus. E mais, nós precisamos estar o tempo inteiro em obediência. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Porque quando nós somos obedientes a Deus, quando nós somos obedientes à vontade de Deus, quando nós estamos firmados na palavra de Deus, o inimigo ele não consegue nos enganar. Louvado seja Deus. Ele pode inventar qualquer coisa para tentar nos tirar da presença de Deus, mas ele não vai conseguir, porque nós estamos focados, firmados na rocha, aleluia, e não é tempestade nenhuma, aleluia, que vai fazer com que a nossa casa venha desabar, porque nós estamos firmados na rocha. Louvado seja Deus. O inimigo não vai conseguir nos tirar da presença de Deus. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode inventar qualquer mentira, mas nós não vamos desobedecer à vontade de Deus, e nós não vamos sair da presença de Deus.
Glórias a Deus. Naquele momento que Ziba chegou para Mefibosete e falou: é para você ficar? Ele tinha que falar: ei, quem é você para me dar ordem? Eu obedeço ao meu Senhor. O que eu ouço é o que o meu Senhor me diz. Louvado seja Deus. E Davi tinha me dito para encontrar com ele, então eu vou. Glórias a Deus. Quando vier alguém falar para você: olha, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem problema, todo mundo faz, não tem problema, isso aqui não é pecado. Olha, quem é você para me dizer o que é pecado? Eu tenho aqui a palavra de Deus que me diz o que é pecado, e eu sou obediente à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não deixe o inimigo te enganar, não deixe o inimigo te tirar da presença de Deus, não deixe o inimigo tirar você do foco, tirar você da vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus, oh glória a Deus. Mas diz que Mefibosete, ele ficou ali esperando a chegada de Davi, mas ele nem tomou banho, ele nem fez a barba, ele nem trocou de roupa. Enquanto Davi não chegou, ele ficou ali esperando. E quando Davi chegou e olhou para ele, questionou: Mefibosete, por que você não foi ao meu encontro? E Mefibosete entendeu o que tinha acontecido. Ele entendeu que Ziba havia armado contra ele. E ele então disse para Davi que ele havia sido enganado por Ziba. Ele falou: olha, o meu servo Ziba, ele me enganou. Foi isso que aconteceu. Porque eu deveria ter ido. Eu não deveria ter ouvido o que ele estava me dizendo. Eu deveria ter seguido aquilo que o Senhor tinha me ordenado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, oh glória a Deus. Então Davi, naquele momento, percebeu que as coisas não eram como pareciam. E ele ficou então dividido. Então ele falou: olha, vamos fazer assim. A metade do que era de Saul ficará com Mefibosete, e a outra metade ficará para Ziba. Mefibosete ainda disse: olha, deixa tudo para ele, eu já estou feliz porque o Senhor voltou em paz. Louvado seja Deus. Mas olha que história, né? Que história que Deus trouxe para a nossa meditação nesta noite. Santo Deus, glória a Deus. Permaneça fazendo o que Deus te ordenou. Oh, glórias a Deus. Porque é Ele que tem o domínio sobre a minha vida e sobre a tua vida, e mais ninguém. Seja obediente a Deus e à vontade de Deus. Glórias a Deus. Tenha fé, tenha confiança no Senhor, porque o que Ele falou, Ele cumpre. O que Ele disse, Ele cumpre. Você está embaixo de uma promessa. Oh, glórias a Deus. E essa promessa vai se cumprir, porque quem prometeu é fiel. Oh, Deus de poder e glórias. Então esteja firme na presença de Deus. Oh, glórias a Deus. Mas quando vier a tua bênção, não se afasta da presença de Deus. Permaneça firme. Aleluia, glória a Deus. E não deixe o inimigo te enganar, porque muitas vezes, quando as pessoas recebem a bênção, quando a pessoa começa a prosperar, quando a pessoa vê, aleluia, que Deus está derramando grande bênção sobre a vida dela, muitas vezes ela se afasta, porque ela começa a dar mais importância para a bênção do que para o abençoador. Então que isso nunca aconteça. Aleluia, glória a Deus. E sede sóbrios e vigilantes. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.